Repare-se para uma viagem ao passado. Desde os cultos misteriosos do Egito e de Roma antiga até grupos aterrorizantes que ainda agem nas sombras hoje em dia, você está prestes a descobrir os segredos mais obscuros que eles tentaram apagar da história. Primeiro na nossa lista, vamos conhecer um culto tão maligno que desafia qualquer explicação. Você quer entrar para o mercado home office em menos de 15 dias? Aprender a prestar serviço para as melhores empresas multinacionais? E ainda sem precisar sair de casa. Então você precisa conhecer o método DMO. Uma formação completa que irá te ensinar do zero e te colocar no radar das melhores empresas em menos de 15 dias. Ficou curioso? Então clica no link na descrição e aproveite esta oferta exclusiva. O culto de Sobek, uma sociedade dedicada a uma das divindades mais antigas da mitologia egípcia. Sobek, o deus com a cabeça de crocodilo, era venerado como uma figura poderosa, especialmente nas regiões ao redor do rio Nilo. Para os antigos egípcios, o crocodilo era mais do que uma criatura temida, era um símbolo sagrado, digno de devoção. Esses répteis imponentes eram até mumificados e enterrados como oferendas ao deus. Embora a influência do culto de Sobek tenha diminuído com o tempo, sua marca ficou gravada profundamente na cultura e na arte egípcia por séculos. Mas espere, porque a nossa próxima parada revela um culto ainda mais sombrio. O culto de Cibele, também conhecido como o culto da Grande Mãe, era uma das forças religiosas mais intensas e influentes do mundo antigo. Cibele, uma divindade complexa e poderosa, era associada à fertilidade, à natureza e à soberania. Mas o que realmente faz esse culto se destacar e causar arrepios são seus rituais extremos e fervorosos. Um dos aspectos mais perturbadores? Os sacerdotes de Cibele, chamados de Gali, realizavam um ato de devoção que beirava o inimaginável, a automutilação. Movidos por êxtase religioso, eles se castravam como um gesto simbólico para se aproximarem da deusa. Esse sacrifício extremo era visto como um portal para o divino. E não para por aí. As cerimônias do culto eram marcadas por comportamentos frenéticos e selvagens, em danças em transe, autoflagelação e outras formas de sacrifício corporal. Para os seguidores, a dor era um caminho direto para uma conexão espiritual profunda, uma experiência de êxtase que desafiava os limites humanos. Se isso te lembra os cenobitas de Beorazer, você não está sozinho. A intensidade e o horror dos rituais do culto de Cibele certamente rivalizam com qualquer ficção perturbadora. Mas espere, porque o próximo item da lista nos leva a um território ainda mais sombrio. Bem-vindo a Angel's Landing, um misterioso complexo de 20 acres nos arredores de Wichita, Kansas. Era aqui que Daniel Pérez, também conhecido como Lou Castro, comandava um culto bizarro no início dos anos 2000. Pérez se apresentava como um anjo e um vidente, prometendo poderes divinos, visões do futuro e até mesmo a cura de doenças. Mas por trás dessa fachada espiritual, escondia-se uma realidade muito mais obscura. Pérez vivia com luxo, carros de alta gama, roupas de grife e um estilo de vida que levantava uma pergunta inevitável: de onde vinha todo esse dinheiro? Quem financiava essa extravagância? Tudo ficava ainda mais suspeito devido à natureza reservada do local e o comportamento enigmático de Pérez, atraindo rapidamente a atenção das autoridades. Em 2003, o mistério se aprofundou quando Patricia Hughes, uma seguidora do culto, morreu em circunstâncias misteriosas dentro do complexo. Apenas um ano depois, seu marido também faleceu em um aparente acidente. Para o detetive Ron Goldwyn, esses eventos não eram coincidência. Ele começou a investigar Angel's Landing e descobriu um padrão macabro: apólices de seguro de vida sendo feitas em nome dos membros, sempre coincidindo com mortes inesperadas a cada 2 anos e meio. Um verdadeiro alerta vermelho. No centro dessa teia sombria estava Pérez, cuja verdadeira identidade era um enigma. Não havia registros de seu passado ou de suas finanças. Foi apenas em 2015, depois de uma investigação minuciosa, que as evidências finalmente o levaram à justiça. Daniel Pérez, ou Lou Castro, recebeu 20 sentenças de prisão perpétua por seus crimes. Mas a lista ainda não acabou, e prepare-se para o próximo capítulo desse mergulho nos cultos mais sombrios da história.
A Igreja do Cordeiro de Deus, frequentemente apelidada de a família Manson Mormon, foi uma criação do infame Ervil LeBaron. Após romper com a seita de seu irmão Joel, LeBaron proclamou ter recebido revelações divinas e reinterpretou uma doutrina marginal do mormonismo, chamada expiação de sangue, para justificar o assassinato de pecadores como um ato de purificação espiritual. Ervil LeBaron não era apenas um líder fanático, ele era um homem com poder e influência assustadores. Com 133 esposas e 51 filhos, ele construiu um séquito de centenas de seguidores leais, dispostos a executar suas ordens com precisão quase militar. Durante 2 décadas, o culto esteve envolvido em mais de 20 assassinatos, incluindo rivais poligâmicos e pessoas consideradas traidoras à sua causa. Em 1979, LeBaron foi finalmente preso no México e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado por crimes brutais e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, mesmo após sua morte, em 1981, seu legado de violência não acabou. Antes de morrer, ele deixou uma lista de alvos, um verdadeiro manual de vingança, que continuou a inspirar atos de violência por parte de seus seguidores. O impacto sombrio de Ervil LeBaron e sua Igreja Sangrenta foi tão profundo que sua história virou tema de inúmeros documentários e programas de crimes reais. Afinal, quando um dos primeiros atos dele ao fundar o grupo foi mandar assassinar seu próprio irmão, o tom de sua liderança já estava claro. E as ordens não pararam por aí. Mais tarde, ele ordenou o assassinato de outro irmão, Verlin. Mas segure-se, porque nossa próxima história vai te levar ainda mais fundo no abismo. Agora, chegamos a um dos cultos mais perturbadores de todos os tempos, The Heaven's Gate. Onde começar? Este culto é um dos mais bizarros que já ouvi, e o mais inquietante é que você pode ver imagens deles, sim, vídeos reais que mostram quem essas pessoas realmente eram. Eles não eram apenas uma ideia etérea que você imagina em sua cabeça. Eram pessoas reais, muitas vezes mais comuns do que você gostaria que fossem, considerando o que aconteceu. Para quem não sabe, Heaven's Gate foi um movimento religioso controverso que ganhou notoriedade de forma macabra, depois que todos os seus membros cometeram suicídio coletivo em 1997. Fundado por Marshall Applevitch e Bonnie Nettles, o culto misturava uma combinação única de milenarismo cristão, espiritualidade New Age e ufologia. A crença central era que os seguidores poderiam ascender a um nível superior de existência se rejeitassem seus corpos humanos. Eles acreditavam que uma nave espacial estava se aproximando da Terra, escondida atrás de um cometa, e que, ao se libertarem de seus corpos, ou seja, ao tirarem suas próprias vidas, poderiam embarcar nela e serem transportados para o que seria, essencialmente, o paraíso. Os membros do culto adotaram um estilo de vida monástico, a abstinência de qualquer ato sexual, uma dieta rígida e, para se distanciar ainda mais de seus corpos físicos, realizaram a castração. Em março de 1997, 39 membros de Heaven's Gate levaram a cabo seu plano, cometendo suicídio coletivo em uma mansão alugada em Rancho Santa Fe, Califórnia. Agora, segure-se, porque a próxima história traz à tona um culto que é igualmente fascinante e aterrador. O culto de Mitra é envolto em mistério, e seus rituais de iniciação não são diferentes. Com detalhes específicos ainda elusivos, o culto de Mitra se destacou por sua natureza secreta e pela ênfase em manter os mistérios guardados a todo custo. No entanto, estudiosos conseguiram reconstruir um entendimento geral do processo de iniciação, que consistia em uma série de provas e desafios simbólicos, criados para testar a coragem, lealdade e prontidão dos iniciados para a iluminação espiritual. O culto de Mitra acontecia frequentemente em templos subterrâneos, conhecidos como mitreus. Esses espaços subterrâneos criavam uma atmosfera única e quase sobrenatural, amplificando ainda mais a aura enigmática e poderosa do culto. A escuridão e a exclusividade desses templos proporcionavam aos membros uma experiência mística, como se estivessem se conectando com algo além do mundo físico. Mas a história de Mitra não termina aí. Prepare-se, pois a próxima parada nos leva a um culto que também é carregado de simbolismo e mistério. O movimento para a restauração dos 10 mandamentos de Deus, que nome longo e misterioso, não é? Este culto religioso surgiu em Uganda no final dos anos 80, fundado por Credonia Mverindi e Joseph Kib. Eles alegavam receber mensagens diretamente da Virgem Maria.
A premissa central do culto era seguir rigidamente os 10 mandamentos, e em 1999, previram que o mundo chegaria ao fim no dia 31 de dezembro. Mas quando isso não aconteceu, as coisas começaram a desmoronar. Os líderes rapidamente alteraram a profecia do fim do mundo para 17 de março de 2000, prometendo uma grande celebração para a data. No entanto, o que deveria ser uma festa se transformou em tragédia. Durante o evento, um incêndio foi criminosamente iniciado dentro da igreja, com portas e janelas bloqueadas intencionalmente. Cerca de 530 membros morreram nas chamas, mas a tragédia não parou por aí. Outros acampamentos do culto foram atacados em uma série de assaltos coordenados. O número total de mortos é incerto, com estimativas variando de centenas a mais de 1000. E o mistério não termina aqui. Os corpos dos 5 principais líderes nunca foram encontrados, o que adiciona ainda mais camadas de enigma a essa história horrível. Mas não pense que a próxima história seja menos intrigante. O culto de Ísis dedicava-se à deusa egípcia da maternidade, magia e cura, e foi um dos cultos de mistério mais difundidos e influentes do mundo antigo. Seu apelo ia além do Egito, alcançando o Império Romano e além. Ísis era venerada como uma deusa compassiva e poderosa, capaz de interceder pelos seus devotos. Ela era vista como uma fonte de esperança e consolo, oferecendo promessas de salvação e imortalidade. Os rituais de iniciação e os ensinamentos secretos do culto eram considerados formas de dar aos iniciados acesso ao conhecimento divino e à iluminação espiritual. As cerimônias eram frequentemente centradas no mito de Osíris, o marido e irmão de Ísis, que foi morto e ressuscitado. Esse mito simbolizava o ciclo de morte e renascimento, oferecendo aos seguidores a esperança de uma vida futura além da morte. Agora, para encerrar, temos uma última história que traz à tona outro culto intrigante. Prepare-se para o próximo capítulo. Love Has Won, um nome peculiar para um culto recente, fundado por M. Carlson, que proclamava ser a reencarnação de Jesus Cristo, Marilyn Monroe e, claro, a própria Mãe de Deus. Mas não parava por aí. Carlson também alegava ter conversado com Robin Williams após sua morte e, aparentemente, Donald Trump teria sido seu pai em uma vida passada. Para completar a sua teoria bizarra, ela pregava sobre os homens-lagarto, seres secretos que controlariam o mundo, em uma conspiração gigantesca para manter a humanidade em um estado de vibração baixa. O culto de M. Carlson estava ligado a uma série de alegações perturbadoras, incluindo exploração financeira, tortura física e emocional, além de rituais estranhos. E é claro que os rituais dessa mulher eram igualmente excêntricos, e em muitos casos, aterrorizantes. Carlson e seus seguidores misturavam espiritualidade New Age com teorias da conspiração, adicionando um toque de crenças religiosas mais tradicionais. Eles viviam em uma comuna, onde eram exigidos a doar grandes quantias de dinheiro ao culto. Além disso, enfrentavam restrições alimentares severas, privação de sono e trabalho forçado. Em 2021, a história de Carlson teve um desfecho macabro. Seu corpo foi encontrado em uma casa no Colorado, onde o grupo estava baseado. Quando a polícia chegou, Amy já estava praticamente mumificada, com os olhos quase completamente desintegrados. Descobriu-se que ela consumira grandes quantidades de prata, acreditando que isso a purificaria ou curaria. Tudo isso faz parte de uma história de culto tão insana quanto perturbadora. E assim, com mais um culto sombrio desmascarado, termina a nossa jornada pelas seitas mais bizarras e assustadoras que marcaram a história.